Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a maior e melhor escola do mundo, a Escola Dominical. Chegamos ao final de mais um trimestre, chegamos ao final de mais um ano. Não foi muito fácil, certamente foi um ano de muitas dificuldades, de desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui alegres e felizes, testificando de que Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui reunido com os meus amigos neste dia tão especial. Você deve estar estranhando, mas hoje, terça-feira, dia 21, não era sexta-feira? Sim, mas devido ao Natal ser sábado, dia em que nós estaremos comemorando o Natal, então nós nos esforçamos aqui, a equipe, devido aos feriados do final de ano, então nós estamos antecipando para você esta aula, para que você possa aprender um pouco mais e fechar o trimestre estudando todas as lições. Possivelmente você também tem alguns compromissos de final de ano e nós não queremos que você perca o estudo continuado da Escola Bíblica Dominical. Portanto, receba este vídeo agora, excepcionalmente, como tanto esse como o próximo da próxima aula, nós estaremos antecipando alguns dias só para lhe abençoar, para que você possa realmente aproveitar desse estudo maravilhoso. Quero agradecer por você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal. Olha, muitíssimo obrigado, do fundo do nosso coração, muitíssimo obrigado. Então, já que eu falei que estamos antecipando devido ao Natal, então recebe aí a nossa palavra de um Feliz Natal, que o bom Deus abençoe você e a sua família e que mais do que uma roupa especial, mais do que um alimento especial, mas que haja mais união, mais aproximação das famílias, já que estamos falando sobre, na aula passada falamos sobre esse assunto tão importante, então que a sua mesa, mais importante do que a melhor comida, a melhor roupa, aqueles que estarão do seu lado, mas que a presença de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que nasceu para dar a vida para que eu e você tivéssemos vida, ele veio ao mundo para nos salvar. A Ele o verdadeiro sentido do Natal é glorificar o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muito obrigado. Quero também antecipar aqui, falando sobre a nossa campanha que está terminando, né? Eu falei, dos últimos vídeos sobre a nossa campanha das 4 revistas. Estamos fechando o ano com essa revista, que é do 4º trimestre, comentada pelo Bispo Abner Ferreira. Então, ele nos presenteou com esse estudo tão maravilhoso e a Editora Betel fechou um pacote com as 4 revistas que marcam os 30 anos da Editora Betel. Você pode adquirir essas 4 revistas por apenas R$70, mas independente desta promoção que ainda está valendo, nós estamos aqui nesta campanha e vamos divulgar, eu até anotei aqui, nós vamos avisar no dia 7 de janeiro, quando for ao ar o vídeo da lição número 2, nós estaremos divulgando quem é que ganhou, então dá tempo para você mandar um e-mail, foconalição@editorabetel.com.br, dizer que você quer concorrer às 4 revistas, da capa dura que a Editora Betel está lhe dando. Então, faça isso até o dia 26. Não esqueça de mandar esse e-mail para nós e colocar também sobre a sua região. Você é do norte, do nordeste, do sul, do sudeste ou do centro-oeste? Vai nos ajudar muito a identificar, ok? Dado esse aviso, então, eu anuncio então a lição que vamos estudar daqui a pouquinho com os nossos amigos, Pastor Marcos e Pastor William, a lição de número 13, que é programada para o dia 26 de dezembro.
revestido de toda a armadura de Deus. Aqui nesta lição, o apóstolo Paulo fala acerca da batalha espiritual e de todos os recursos disponíveis que temos para nos revestirmos, para assim podermos resistir os dias maus e ficar firmes. Vamos ver aí, vestindo-nos de toda a armadura, o ponto 1, conhecendo os inimigos da batalha, o ponto 2, e o equipamento do soldado cristão, o ponto 3. E assim, eu quero dar as boas-vindas aos meus amigos aqui para o estudo. Pega a sua Bíblia, canetinho, plano de aula, a revista, porque vamos dar início agora ao nosso estudo. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo para a nossa última aula. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que mais uma vez estão conosco aqui dessa feita para a nossa última aula desse ano, desse trimestre e do ano de 2021. Nossa 13ª lição, revestidos de toda a armadura de Deus, texto áureo, está em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a verdade aplicada, há uma batalha diária entre os filhos de Deus e as hostes do mal. Precisamos estar conscientes e revestidos para enfrentá-la. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui para a nossa última aula. Tanto o senhor como o pastor William Barros têm dedicado, durante todo esse trimestre, o tempo de vocês para nos abençoar com esta preciosa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a Escola Dominical. Muito obrigado, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor William Barros, todos os irmãos que estão conosco. Nesta última lição, quero aproveitar para expressar o meu agradecimento, primeiramente a Deus, por poder estar envolvido e ocupado com o estudo da sua palavra. Também quero expressar a minha gratidão ao Bispo Primaz Manuel Ferreira, presidente da nossa CONAMAD, também o Bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, Bispo Abner Ferreira, o presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira no estado do Rio de Janeiro, e também ao pastor Paulo Ricardo, pastor Luiz Prates, são os gerentes aqui da nossa editora, por essa oportunidade, eu poder ter a honra, o privilégio de compor esta mesa semanalmente. Quero deixar aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento. E também aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal. Que em cada lar, cada família estejam presentes as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção da paz, da alegria, da salvação, da presença dEle. Vamos então ao estudo de mais uma lição. Os objetivos da nossa lição de hoje são estes: discorrer acerca da batalha espiritual, ensinar acerca da forma de organização do inimigo e mostrar como um cristão deve estar protegido. Textos de referência: Efésios, capítulo 6, versículos 10, 11, 12 e 13. Convido os irmãos para estarmos agora orando e pedindo a bênção do Senhor para este momento. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por podermos estar envolvidos agora com o estudo da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre nós, que esses momentos sejam momentos de edificação, fortalecimento, esclarecimento e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém.
revestidos de toda a armadura de Deus. Como introdução ao estudo desta última lição do ano de 2021, eu inicio pela verdade aplicada. Há uma batalha diária entre os filhos de Deus e as hostes do mal. Precisamos estar conscientes e revestidos para enfrentá-la. Destaco, na verdade aplicada, estes 4 termos: batalha, diariamente, conscientes e revestidos. Batalha tem a ver com realidade. Faz parte da realidade do discípulo de Cristo nesta terra estar envolvido nesta batalha espiritual diariamente. Ou seja, é preciso que saibamos da importância e da relevância de sermos constantes, conscientes. Tem a ver com um viver sábio. E aí eu recorro a Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como nécios, mas como sábios. Faz parte de um viver sábio sermos conscientes da realidade da batalha espiritual. E revestidos. Revestidos aponta para a necessidade que temos. Revestidos aponta para a atitude que precisamos ter diante da realidade desta batalha espiritual. Chegamos à última lição. E eu, ao preparar esta exposição, me veio à mente nós estarmos pensando juntos. Após expor o maravilhoso propósito de Deus, após o apóstolo Paulo escrever sobre as riquezas da graça, da glória e misericórdia de Cristo, após o apóstolo Paulo escrever sobre as grandes bênçãos da eleição, da adoção, da redenção, depois que ele falou sobre a providência divina em nos capacitar para um andar digno e também enfatizar a nossa responsabilidade como povo, família e edifício de Deus. Paulo, agora inspirado pelo Espírito Santo, ele conclui esta sua carta, revelando que enquanto estamos neste mundo, também faz parte da realidade a batalha espiritual. Irmãos, nós vivenciamos todas estas bênçãos retratadas, registradas anteriormente, nós vivenciamos isso, mas juntamente com lutas, batalhas e conflitos. A lição de hoje está baseada em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. É uma lição que nos adverte que na nossa jornada cristã, enquanto estivermos nesta caminhada, há oposição, há hostilidades, ataques, investidas, ciladas, luta, dias maus e conflitos. Mas atenção, é possível vencer. É possível um andar digno. Mas para que isso seja realidade na nossa vida, é indispensável estes aspectos que estarão sendo enfatizados no estudo desta lição: força
armas, oração, vigilância, discernimento e habilidade. Vamos ao tópico 1, vestindo-nos de toda a armadura. O tópico 1 se limita a expor Efésios 6, apenas 3 versículos, 10, 11 e 12. Nós podemos resumir o tópico 1 com estas 3 expressões: fortalecimento, revestimento e discernimento. Convido os irmãos para a leitura deste texto, do subtópico 1.1. O cristão deve ter Cristo como a fonte de seu poder, porque não se trata de uma batalha física, não é contra carne ou sangue, e não é com forças humanas que venceremos essa guerra. Então, notemos, não apenas estarmos conscientes sobre a necessidade, mas também estarmos conscientes sobre a provisão, a fonte e possibilidade de fortalecimento. Notemos que a ordem que nós encontramos em Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, nos remete a algo que Paulo já havia exposto anteriormente nesta epístola. Capítulo 1, versículo 19. A suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Capítulo 3, versículo 16. Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Depois, nós vamos encontrar esta expressão, revestimento. Irmãos, é preciso evitarmos extremos na vida cristã. E esse aspecto é bastante pertinente quando estamos tratando de batalha espiritual. Evitar uma demasiada autoconfiança, evitar também a insegurança. Ou seja, uma insegurança, uma preocupação, um temor que paralisa, que deixa a pessoa covarde, que faz a pessoa recuar. Notemos que os versículos 10 e 11 utilizam estas duas expressões, fortalecei-vos e revesti-vos. Ou seja, são duas expressões que apontam, sinalizam que na vida cristã há uma combinação apropriada da capacitação divina e da cooperação humana. Irmãos, o poder é do Senhor e a armadura é de Deus, mas é preciso uma atitude humana. Estas expressões apontam para a responsabilidade humana. Fortalecei-vos, revesti-vos. Ou seja, se o poder é do Senhor, se a armadura é do Senhor, e nós precisamos ter atitudes, então nós precisamos enfatizar nesse estudo um viver em união com o Senhor. Eu deixo aqui para os irmãos João, capítulo 15, versículos 1 a 5, e Filipenses, capítulo 4, versículo
13. Estas expressões, estes textos, apontam para a necessidade de um viver cuidadoso, atento e responsável, pois estamos lidando com forças espirituais da maldade. E aí, essa conclusão desse tópico nos remete à importância do discernimento. O tópico 1.3, eu quero destacar estas expressões. O comentarista, o bispo Abner, começa dizendo: devemos entender. E depois diz: verdadeiras estratégias de guerra não convencionais, que geralmente passam despercebidas. Por isso precisamos estar em comunhão com o Espírito e revestidos da armadura de Deus. Destaco estas expressões: devemos entender e estratégias passam despercebidas. Estratégias têm a ver com planos, táticas e procedimentos. E aqui está se referindo às ações e aos intentos do maligno. Por que é importante ter discernimento? Vejamos, vamos conectar este assunto com esse texto bíblico. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos é no sentido de desconhecer, não entender. Paulo está dizendo que os membros da igreja em Corinto, eles não eram ignorantes, eles sabiam, eles entendiam, certamente porque foram instruídos. E aqui diz: não ignoramos os seus ardis, ou seja, os seus planos malignos, as suas ideias malignas. O objetivo de Satanás é minar a fé da igreja, a devoção e a boa ordem na igreja. Por isso que Paulo chama a atenção da igreja para que esteja atenta e vigilante. Interessante notarmos que o contexto é contexto de perdão. O contexto é relacionamento interpessoal. É um alerta para nós. A questão da batalha espiritual também alcança esta dimensão coletiva do povo de Deus. Discernir, pois nós estamos num confronto. Discernir acerca do inimigo. Discernir acerca das estratégias que o inimigo usa, mas também discernirmos sobre a fonte de poder, a fonte da força, discernirmos sobre a armadura e discernirmos sobre o uso das armas. Que o Espírito Santo nos ajude e que o Senhor nos fortaleça a cada dia. É possível vencer, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Fechando brilhantemente aí o ponto 1, podemos dizer que nós aprendemos que existe uma batalha inevitável entre aqueles que servem a Cristo e as organizadas forças do mundo espiritual. Para vencer a batalha, devemos estar devidamente equipados. E assim fechamos o ponto 1. Vamos então ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William Barros, conhecendo os inimigos da batalha. Muito bem, pastor Prates. Nosso tópico 2, conhecendo os inimigos da batalha. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós estamos nesse momento diante da lição talvez mais objetiva do ponto de vista prático da vida cristã. Nós estamos dentro dessa lição estritamente atuando, estudando batalha espiritual. E esse é um ponto muito importante porque esta batalha envolve todos nós.
envolve eu e você. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para estarmos firmes e preparados para essa batalha. Sabe, irmãos, eu quero fazer algumas ponderações aqui. A primeira é a seguinte: nós precisamos ter cuidado com os extremos em relação a isso. Que é o quê? Primeiro é o extremo é não acreditar em batalha espiritual. Não acredita em demônio, não acredita em manifestação do inimigo, não, isso aí é problema psicológico, não, isso aí é problema disso e daquilo. A pessoa simplesmente anula na sua experiência de vida qualquer ideia de algo espiritual. E nós sabemos que, embora existem muitas pessoas que acabam exagerando nessa questão de batalha espiritual, isso não significa que ela não exista. Não significa que não exista oposição das trevas com relação a vários projetos e áreas da sua vida. Então tem que se tomar cuidado com os extremos. O extremo é simplesmente não acreditar mais. O outro extremo é simplesmente tudo é batalha espiritual. Eu conheço pessoas que vivem uma vida cansativa dessa forma. Como? O carro furou pneu, é o inimigo. O filho deu dor de cabeça, é seta. Aconteceu um problema agora no portão, é retaliação, porque eu estava fazendo a obra de Deus. Então, essa é uma outra área que acaba levando muita gente a viver, irmãos, sinceramente, a viver uma vida de paradoxo, uma vida muito louca em relação à batalha espiritual. Eu conheço pessoas que, criaram várias coisas em cima disso. Por exemplo, eu fui pastor de uma igreja que uma grande parte dos irmãos, eles acreditavam em oração ao contrário, por exemplo. Eu uma vez cheguei, eu perguntei, irmão, o que é oração ao contrário? Eles disseram, olha, não, eu oro, pessoas oram contra a minha bênção, pessoas oram contra a minha vida. Eu falei, oração ao contrário? Senão, esse meio evangelho meio macumbado, não de oração ao contrário. Eu falei, mas como é que é isso? Mas Deus ouve isso? Não, o diabo pega no ar. Irmão, inventam um monte de loucura em cima disso. Quem está vendo a gente já deve ter ouvido falar, talvez, do que eu estou falando aqui agora. Então, são crendices que vão surgindo em cima dessas questões. Então, o outro extremo é levar a batalha espiritual ao máximo. Tudo é batalha espiritual. Quer dizer, nesse ponto, Deus deixa de nos proteger. Nesse ponto, a questão de Deus está conosco, não dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, não existe mais. Você coloca o inimigo no mesmo patamar de Deus. Ele pode tudo. Então, irmãos, temos que ter cuidado. Essa é a primeira observação que eu faço com relação à batalha espiritual. Uma segunda coisa que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o exemplo de Daniel, capítulo 9, versículo de número 20. O que vai acontecer? Daniel estava orando 21 dias em jejum, porque entendia pelas profecias que o tempo da restauração do seu povo, de Israel, havia chegado, o cumprimento da profecia dos 70 anos de cativeiro. E o que acontece? Daniel vai orar e jejuar acerca disso. Ele entende, ele sente que alguma coisa está acontecendo do ponto de vista espiritual. Há uma batalha em cima disso. E ele entra em jejum, entra em oração. Daniel é um homem conhecido na história da Bíblia como um intercessor. E o que vai acontecer nesse momento? O anjo Gabriel vem a Daniel e diz a Daniel o quê? Você é muito querido, você é muito amado. E diz a Daniel algo revelador. Ele diz, desde que você propôs no teu coração te humilhar e buscar a Deus, a tua oração foi ouvida. Ele diz assim, no princípio das tuas palavras saiu a ordem. Quer dizer, mal Daniel começou a orar e Deus já liberou a resposta. Mas ela teve um caminho de 21 dias para chegar a Daniel, porque havia uma batalha espiritual em cima daquela resposta, porque aquela resposta envolvia o futuro de Israel, a existência do povo judeu, envolvia automaticamente a Bíblia, a chegada do Messias Jesus, a salvação do mundo inteiro, a existência da igreja. Ou seja, havia muitos desdobramentos proféticos naquele momento em curso dentro daquele propósito. Então, Daniel entra em jejum e Deus lhe revela que havia uma grande batalha acontecendo da parte do reino das trevas contra a resposta de Daniel. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma visão agora lúcida, mas uma visão muito clara de onde estamos pisando. Nós estamos agora dentro de uma batalha muito séria. Sabe, irmãos, eu quero em cima disso dizer uma coisa a vocês.
Eu vou muitas vezes a Israel. Eu tive 18 vezes até agora em Israel. E sabe uma coisa que me vem muito ao coração nesse momento, enquanto eu gravo essa aula com vocês? Quero falar isso com muita sinceridade, olhando olho no olho. Meus irmãos, você pega os evangelhos, você chega na Galileia, você começa a entender porque a Bíblia chama Galileia de Galileia dos gentios. Você chega na Galileia e você vê lá os evangelhos dizendo: Jesus entrou na aldeia tal, expulsou todos os demônios. E traziam as pessoas que tinham espírito imundo e ele libertou elas. E entrou na outra aldeia, curou os enfermos e expulsou todos os demônios. Aí vem o gadareno, vem isso, vem aquilo. Sabe, a ideia que você tem quando lê os evangelhos é que o mundo da época de Jesus estava repleto de demônios. Aí eu pergunto a você, muito objetivamente, você acredita realmente que o tempo de agora, no nosso tempo, tem menos demônios agindo no mundo do que na época de Jesus? Você acredita? Eu tenho certeza que não. Então vejam, a pergunta que eu faço é: o que houve então com a nossa geração que nós perdemos poder? Pessoas ficam endemoniadas, passam por nós e não são libertas, não manifestam. Sabe, irmãos, eu lembro aqui, eu trago para vocês uma experiência de quando eu fui em Cuba, na ilha com capital Havana. Passei 8 dias em Cuba. E, meus irmãos, você sabe que a principal religião em Cuba é o Urubá, que é o equivalente aqui no Brasil ao Candomblé. 38% quase da população é dessa religião. Então o ambiente espiritual que nós experimentamos lá era um ambiente muito pesado. 35% da população ateus. Vejam, quer dizer, mais de 70% da população, somando os dois. Imagine um ambiente espiritual. Nós fizemos uma viagem, nós estávamos hospedados em Varadero, que é a capital do turismo em Cuba. Alugamos um carro seminovo e fomos até Camagüey, próximo a Guantánamo. Atravessamos o país todo para chegar lá, mais de 400 quilômetros de viagem. Meus irmãos, tudo foi maravilhoso lá, foi uma bênção. Pregamos num culto que tinha mais de 400 irmãos. Eu fiquei impactado. Na volta, perto da meia-noite, nós tentamos abastecer o carro e não conseguimos. O carro, a tampa do tanque não queria abrir. Lá não tem carro a álcool, era diesel e gasolina. Seguimos mais 50 quilômetros à frente, lá não tem posto de gasolina, um em cima do outro como aqui. Às vezes demora para achar um posto. E finalmente achamos um outro posto e fomos abastecer. Tivemos que quebrar a tampa do tanque, não queria abrir. E aí abastecemos o carro. Seguimos na frente, o motorista quase perdeu a direção do carro e quase rodou na pista. Pensamos que era sono, trocou de motorista. E então seguimos. Irmão, mais à frente, numa reta bem comprida, o que aconteceu? Do nada, na nossa frente, eu vi de longe vindo um ônibus. Um ônibus. Ele devia estar vindo uns 100 por hora. A gente devia estar uns 100 por hora também. E de repente, do nada, apareceu na nossa faixa da pista um homem com os braços abertos de costa para nós. O nosso motorista cantou pneu e jogou o máximo que pôde no canto para sair dele. Quando voltou para a pista, nós demos de cara com o ônibus. Eu vi o farol do ônibus no meu rosto. Irmãos, nós ficamos em 2 rodas por alguns segundos. Quando o motorista virou com tudo o volante, o carro levantou, o ônibus passou, nós voltamos para a pista e fomos para o mato, para o acostamento. Saímos do carro, todo mundo atônito. Levantamos um clamor, começamos a orar, começamos a falar em línguas estranhas. Dali para frente nada mais aconteceu. Nós oramos, repreendemos toda a manifestação do diabo, toda a luta do inimigo contra nós. E dali para frente a viagem toda seguiu normal, em paz, e mais nada aconteceu. Meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos que uma batalha espiritual realmente existe. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre a organização do exército do inimigo. E aqui eu chamo sua atenção para um detalhe que é gritante no nosso meio. É gritante para essa aula. Qual? Bagunça, desordem, desorganização e desunião não são coisa do diabo. O reino das trevas é extremamente orquestrado e disciplinado. A bagunça ele quer para o ser humano. A bagunça e desorganização ele quer para nós, para a igreja. Mas no reino das trevas, tudo funciona de forma orquestrada, organizada. Não existe divisões no inferno. Não existe inferno B, inferno C. Não, esse demônio rebeliou e levou 50 demônios com ele e abriu o inferno C. Não existe isso no inferno. Jesus vai dizer que demônio não se levanta contra demônio, não expulsa demônio. Quando acusaram Jesus de expulsar demônios com Beelzebu, ele disse o quê? Que o reino não se divide, porque se dividir não se substém.
não se sustém. Então veja que o diabo é mau, mas ele não é burro, ele não se divide, não se desune, não há rebeliões no inferno, não há espaço para desordem e desorganização. Nós vemos isso muito nitidamente aqui. Vejam, a nossa lista dessa organização vai mostrar para nós principados e potestades, que são, quiser anotar, anote, demônios que estão divididos em várias posições de hierarquia, comando e poder. E eles estão estabelecidos para agir no mundo espiritual. Potestades e principados. A Bíblia fala no plural de príncipes das trevas, no plural. São demônios que comandam demônios e trabalham para destruir o homem e contra a igreja. Trabalham para cegar a humanidade, para que a luz do evangelho não ilumine eles. Trabalham contra a igreja, sabe? E a Bíblia vai mostrar também as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe o que é isso aqui? Tropas e exércitos demoníacos prontos para entrar em batalha em qualquer lugar. Estão à espreita buscando situações. Por que vocês acham que existem ataques malignos que atingem nações? Como o Brasil, para que a corrupção não acabe, para que a violência não diminui, por trás, sabe, para que pautas como aborto sejam proliferadas e dominem, ideologia de gênero, por trás disso existe uma oposição maligna muito forte, irmãos, são ataques ferozes de demônios. Nós precisamos ter um olhar espiritual para essas coisas. Nós precisamos exercer a nossa cidadania como pessoas que moram no Brasil, nasceram aqui e temos nossos direitos, não podemos nos omitir quanto a isso, mas por outro lado, como igreja, precisamos orar, jejuar, precisamos combater essas hostes espirituais da maldade. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Nós precisamos aprender com isso. Vejam, nosso tópico 2.2 vai nos mostrar sobre o mundo espiritual versus o mundo físico. E aqui eu trago de novo a lume o tema Daniel orando 21 dias. Irmãos, olha que coisa interessante nós vamos ver ali. Daniel percebe que há uma batalha espiritual em respeito à oração dele, em respeito à situação de Israel, e ele usa as armas certas. A resposta já havia sido liberada, mas só chega a ele 21 dias depois. Quem sabe, enquanto você assiste essa aula, quem sabe você não percebeu ainda, mas existem respostas que Deus já liberou para a sua vida. Você nem sabe, mas ainda não chegaram, mas vão chegar. Eu quero lhe convidar nessa hora a usar as armas de Deus. Você tem o poder do Espírito Santo. Você deve exercer essa autoridade espiritual. Deus não lhe deu o dom de línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, só para falar línguas na igreja, no culto, em voz alta. Não, o dom de línguas é o dom da oração. Você deveria usar muito mais isso em batalha espiritual, em oração, sabe, na oração particular, na oração de joelhos, sabe? Talvez você não tenha percebido, mas talvez você esteja usando as armas erradas dentro dessa situação. Aprende com Daniel, comece a usar as armas certas para vencer essa batalha. O nosso tópico 2.3 vai nos mostrar os inimigos que devemos enfrentar, os inimigos que estão diante de nós. Meus irmãos, eu tive uma experiência que marcou a minha caminhada. Eu estava em Israel com uma caravana de pastores e líderes. E eu disse para eles o que eu acabei de falar para vocês agora nessa aula. E eu senti no coração e eu disse para eles, Deus, antes do final dessa viagem, vai nos mostrar, vai nos dar um sinal acerca disso. No dia seguinte, nós chegamos num local chamado Yardenite, que é um local na Galileia muito aprazível, pertinho de Tiberíades, onde o Rio Jordão passa, e onde as caravanas, é o principal local onde as caravanas visitam para poder entrar no Rio Jordão, conhecer de perto o Rio Jordão. Quando chegamos ali, eu estava com um pequeno grupo, nós chegamos na beirada do rio, e então um grupo filipino chegou ao nosso lado. Eu tinha sentido, havia espaço para escolhermos, nos deram uma direção. Eu falei, aqui não, vamos para lá. Aí o responsável pelo local permitiu. Um irmão chegou para mim, mas está livre aqui. Eu falei, vamos para lá. Quem está assistindo a sala tem que entender uma coisa. Tem coisa que Deus revela para o líder que não revela para você. Nós fomos para outro local. Chegamos nesse outro local, o que aconteceu? Estamos lá, chega um grupo filipino e fica do nosso lado. Um grupo pequeno, de umas 10 pessoas. Um grupo católico. Uma
jovem de uns 15 anos entra na água por último do grupo filipino. E quando ela entra na água, nós estávamos levantando as mãos e orando. Quando começamos a orar, a jovem caiu endemoniada dentro da água. Começou a se debater, gritando. O grupo que estava com ela não soube o que fazer. Não conseguiram fazer nada. Disseram para nós que ela nunca tinha tido nada. Os parentes disseram, nunca vi ela fazer isso, ela nunca teve isso, ela não tem ataque epilético, ela não tem nada. Eu estava do lado de fora da água, mas havia um pastor do nosso grupo que já estava próximo, na água. Eu falei para ele, pode ir lá, expulse que é demônio. Irmãos, ele se aproximou, só colocou a mão dela e disse, sai em nome de Jesus. E ela simplesmente levantou e abraçou ele, totalmente restaurada. Eu creio que Deus nos colocou, eu e você agora, um diante do outro aqui. Aleluia! Eu posso sentir a presença de Deus aqui nesse momento muito forte. Eu creio que cada pessoa que assiste essa aula ainda vai ter uma experiência no sobrenatural de Deus, ainda por esses dias. Deus vai marcar a sua fé e a sua caminhada. Não desista desse filho que está na droga, não desista dessa neta que está, sabe, no baile funk. Não desista de clamar. Você pode estar sendo atacado e perseguido no teu ambiente de trabalho. É a hora de usar as armas espirituais. É hora de falar menos e clamar. Deus vai entrar em ação e o diabo será envergonhado, desbaratado, confundido e será expulso. E o nome do Senhor será glorificado dentro dessa situação. Eu sinto fortemente de lhe dar essa palavra. Em nome de Jesus, recebe aí agora. Você está precisando de revestimento, você é revestido de Deus para lidar com o que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor William Barros, aí fechando brilhantemente o ponto 2, como também sempre o faz. Podemos dizer então que nós aprendemos que Paulo fala acerca da batalha, o local onde essa batalha está sendo travada e quem são os inimigos que devemos combater. Pastor William, fechando então o ponto 2 com esse seu comentário e o que nós aprendemos, nós podemos ir ao ponto 3 então, já com o senhor mesmo, como estamos fazendo, né? Equipamento do soldado cristão. Vamos ver quais são esses equipamentos, correto? O nosso tópico 3 vai nos mostrar sobre o equipamento do soldado cristão. E é muito importante isso, vejam. Aqui Paulo vai comparar o cristão no labor e exercício da sua fé em batalha espiritual a um soldado romano da época. Tem um ponto que eu quero destacar aqui, vejam, ele vai dizer uma coisa tremenda. Ele vai mostrar o capacete, vai mostrar os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, lombo cingido pela verdade e vai embora. Mas no final ele diz assim, sobretudo, ou seja, você pode ter tudo que já foi dito, mas se você não tem o que vai ser apresentado agora, você está fadado ao fracasso. Ele diz, sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse texto é incrível. O escudo que aparece aqui nessa representação do apóstolo Paulo não é aquele escudo redondo ou quadrado de luta corporal, espada numa mão, escudo na outra, não. Era um escudo de batalhão de choque, quando o Império Romano tinha que chegar para tomar uma cidade murada. E aí aquele escudo vinha para proteger. Lá de cima, os flecheiros envenenavam pontas das flechas, colocavam fogo e lançavam. Quando uma flecha dessa atingia um soldado romano, envenenada, em fogo, incandescente, automaticamente, muitas vezes, já inutilizava ali mesmo aquele soldado. Então o batalhão da frente pegava o escudo e em muitos momentos eles forravam a frente do escudo com pele de carneiro, molhavam para poder justamente, nesse batalhão de escudos, virem com aquele paredão de escudos e lá as flechas quando vinham, batiam no escudo. Como tinha aquela pele de carneiro, ela não resvalava, ficava ali presa. E como estava molhado, úmido, apagava. Paulo viu isso e diz, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamado do maligno. Meus irmãos, você pode não ser um grande pregador, você pode não ser um grande cantor na sua igreja. Talvez você nunca nem subiu no púlpito lá, mas você tem esse escudo. Você tem esse escudo da fé. Deus, sabe, eu fico imaginando por que Jesus disse para aquela mulher do poço de Jacó, quando virou para ela, falou assim, existem vários símbolos do Espírito Santo. Ele podia ter dito, olha, aquele que em mim haverá pomba, fogo, azeite, vento, sabe? Mas ele disse o quê? Rios de água viva fluirão de dentro da pessoa. Eu creio que existe um rio de água viva dentro de você agora,
que é para você colocar e molhar o teu escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Recebe essa palavra. Levanta teu escudo. Levanta a tua cabeça. Você tem fé. Deus tirou você do lamaçal do pecado, não foi à toa. Você podia ter morrido, mas está vivo. É sinal de que Deus tem coisas grandes na sua vida. Que Deus vos abençoe. Maravilha, pastor William Barros, legal, muito legal o seu comentário aí, fechando então aí a sua participação aqui no ponto 3. E como também sempre fazemos, vou passar ao pastor Marcos para concluir o estudo aqui do ponto 3, trazendo o seu comentário e a sua conclusão. Ok, pastor Prates. O tópico de número 3, o equipamento do soldado cristão. A título de resumo deste tópico, eu destaco 3 expressões: integridade, estabilidade e dependência. Integridade é no sentido da pessoa estar inteira, plenitude, em relação à vida do discípulo de Cristo. As armas que nós encontramos na descrição de Paulo, elas apontam para liberdade de movimento, retidão, prontidão, proteção, segurança e habilidade. Então, a integridade nos faz pensar na importância de estarmos cuidando de cada área da nossa vida, porque, como diz um antigo hino, estamos num campo de batalha e o inimigo, ele é cruel. Como escreveu Paulo aos Coríntios, não ignoramos os seus ardis. Por isso a importância do discípulo de Cristo procurar estar atento, revestido e cuidando de todo o seu ser. Segunda expressão, estabilidade, no sentido de firmeza, de solidez, de constância. Eu recorro aqui a um texto que encontramos no subsídio 3.2. Assim, é possível lidar com a batalha, resistir e ficar firme, enquanto cumprimos a missão que nos entregou nosso Senhor. Ou seja, dá a ideia de que enquanto nós estamos envolvidos na batalha, no conflito, enfrentando hostilidades e ataques, mas o discípulo de Cristo não está parado, não está inerte. A estabilidade aponta para essa capacitação dada pelo Senhor ao discípulo de Cristo, de permanecer firme, constante, sólido em relação ao propósito de Deus para a sua vida, em relação ao cumprimento da missão que recebeu de nosso Senhor, em relação a um andar digno. Ou seja, irmãos, a batalha, a hostilidade, a aflição não nos dispensam de continuarmos focando o propósito de Deus, o cumprimento da missão e um andar digno. Estabilidade, no sentido de permanecermos firmes nas verdades bíblicas. Ou seja, para que não aconteça conosco o que Paulo alertou em Efésios 4:14, inconstantes, levados pelo vento e enganados. E por último, eu destaco essa expressão dependência, porque Paulo, em Efésios 6:18, ele vai usar a expressão em todo o tempo, orando em todo o tempo.
o texto do nosso subtópico 3.3 diz que a oração deve permear toda a luta, independentemente do tipo de luta, das circunstâncias ou do tempo. É por isso que diz, em todo tempo, no Espírito. Um comentário que eu estava lendo disse uma coisa muito interessante. É vestir cada peça com oração. E depois de estar vestido, é continuar em oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Os irmãos notaram que 4 vezes nós encontramos nesse texto estas expressões todo ou todas. Irmãos, até na oração nós dependemos do Espírito. Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso lembra que o exercício espiritual não elimina a relevância de relacionamento com Deus. O fato de nós pensarmos que estamos nos revestindo da armadura de Deus e logo a seguir lermos sobre oração nos faz lembrar a importância de cultivarmos, mantermos e aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Nos conflitos, nas batalhas, nas lutas, continuamos comprometidos com a dimensão coletiva. Porque notem como encerra esse texto, por todos os santos. Então eu acho interessante pensar nisso. Estamos passando por lutas, problemas e dificuldades. Estamos num campo de batalha, mas como somos discípulos de Cristo, como somos família de Deus e povo de Deus, continuamos atentos ao nosso irmão, ao nosso próximo, orando por nós e orando por todos, porque assim é a jornada cristã nesta terra. Que o Espírito Santo nos capacite, nos conduza, nos dirija em tudo. Que a igreja continue crescendo, que a igreja continue sendo edificada, porque breve Jesus voltará. A Deus toda a glória. Amém. Sensacional, pastor Marcos Santana, fechando aí então o nosso ponto 3 e assim encerrando a nossa lição de hoje e também concluindo o estudo da nossa preciosa revista. Também quero deixar aqui a minha profunda gratidão em nome desta mesa, pela confiança que a nossa liderança tem depositado em nós durante mais este ano. Obrigado ao nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, ao nosso diretor executivo, Bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor-geral, Bispo Abner Ferreira e ao nosso gerente executivo, Pastor Paulo Ricardo. A nossa liderança que tem confiado em nós e tem deixado essa responsabilidade tão grande em nossas mãos. Nós fizemos o melhor. Então, muito obrigado, senhores. A Deus toda a glória e aos senhores a nossa gratidão. E ao nosso público que caminhou conosco durante todo este ano, muitíssimo obrigado. Pastor Marcos Santana, meu amigo, muito obrigado. Concluímos mais um trimestre, mais um ano. Muito obrigado, pastor William Barros, em nome da nossa diretoria, pela dedicação de vocês e esse carinho e respeito com o nosso público. E assim nós concluímos esta lição e eu anuncio aqui a próxima revista, que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Ele também escreveu esse livro de apoio que vai ajudar muito você, professor, nos estudos de cada lição. E assim, meus amigos, nós chegamos ao final. Eu quero me despedir do público, mais uma vez desejando a vocês um Feliz Natal, um abençoado Natal, com uma palavra de oração com o
pastor William Barros. Pastor Prates, pastor Marcos, meu muito obrigado por todo esse ano estar presente com vocês aqui nas aulas. Eu que sou menor, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado de aprender com vocês. Cada aula para mim aqui tem sido um presente e uma dádiva. Eu quero louvar a Deus, faço minhas palavras do pastor Prates, da nossa liderança, dos nossos bispos, também do pastor Paulo Ricardo, enfim, toda a diretoria da Editora Betel, e eu quero somente agradecer. Eu sou muito abençoado por estar aqui. Não são vocês que são abençoados por eu, junto com eles, vir aqui ministrar as aulas. Eu é que sou abençoado por estar com vocês. Quero agradecer a Deus por cada aluno e professor, por cada irmão que assiste às aulas, na certeza de que nosso objetivo tem sido alcançado, que é edificar vidas. Oremos então, meus irmãos, pela última vez nesse ano, orando a Deus, agradecendo pelo ano de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, te agradecemos. Louvamos e bendizemos o teu nome. Seja toda a honra e glória a ti, Senhor. Senhor, sê conosco. Ó Deus, e que o próximo ano seja muito melhor. Que nós possamos triunfar. Guarda o teu povo. Guarda a tua igreja. E agora mesmo, entra dentro dessa batalha. Entra dentro desse problema, desse desafio que teu filho está enfrentando. Ó Deus, que a tua serva possa experimentar agora o livramento e o teu agir. Eu concordo com a resposta do teu filho e da tua filha. Eu concordo com o milagre deles. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.